Viva São João! Vamos lá, nono ano, começando mais um vídeo hoje e vamos começar no ritmo de São João para trabalhar os outros tipos de força, certo? Agora eu vou me realocar como professor sério, né? E pronto. Pronto, agora que vocês tiveram a entrada, vamos pegando o material, o livro, para a gente fazer uma revisão sobre outras forças e dar continuidade ao nosso assunto, certo? Esse material, deixa eu sair rapidinho da frente aqui, para a vergonha passar. Ele tá no capítulo 1 de vocês, certo? Onde ele começa com a atração gravitacional do módulo 2. Então, quem ainda não pegou o módulo 2 na escola, providencie, porque a gente já vai responder hoje as atividades desse capítulo. Inicialmente, eu vou fazer novamente uma revisão sobre os outros tipos de forças, que a gente já viu no vídeo passado. Se você não assistiu esse vídeo, por favor, assisti-lo novamente. Veja só, a gente trabalhou 4 tipos de força na aula passada, que foi a força normal, a força peso, a força centrípeta e... foram 4? E a força de atrito, exatamente. Pronto. Essas 4 forças, elas vão ser demonstradas a partir desse slide rápido, para vocês relembrarem, certo? Lembrando que, como eu disse, a gente não vai fazer aquele cálculo de aceleração centrípeta, de força centrípeta, nem de força de atrito. As que a gente vai utilizar é mais a força peso e a força normal, em todas as questões do livro. Então, bora lá. Quando eu falo de força, né, eu tenho que lembrar que força, novamente, é uma grandeza vetorial que precisa de 3 informações para ter o sentido completo. E que informações são essas, nono ano? Ela precisa de um sentido, de uma direção e de um módulo. Força também, ela tem a unidade de medida como Newton, certo? Já que vai levar em consideração o descobridor da segunda lei de Newton, o próprio Newton, que diz que força é calculada através da massa de um corpo pela aceleração onde ele se encontra. E que dependendo de onde ele está, ou seja, se eu estou na Terra, se eu estou em Júpiter, se eu estou em Saturno, se eu estou na Lua, a gravidade também vai influenciar nessa força. Enfim, botei aqui o colega de trabalho Leidson fazendo alguns exercícios para fazer a associação de força. Vamos aqui agora para a força peso e a força normal. Eu já coloquei esse neguinho aqui bem invertido para vocês verificarem o esquema de forças que acontece. Aqui, quando ele está caminhando para baixo, eu vou ter a força peso dele. Lembra que a força peso é aquela que eu calculo através da seguinte fórmula. Peso é igual a massa vezes gravidade. Automaticamente, a reação da força peso dele para baixo é a força normal, que vai ficar aqui para cima. Então, embaixo aqui, eu tive a força peso. Consequentemente, aqui, eu vou ter a força normal. Lembrem sempre que peso e normal são iguais. Se elas são iguais, então elas se anulam. Aqui eu também coloquei nessa figura o atrito, a força de atrito que impede o movimento dele. E quando ele consegue vencer o atrito, que é por conseguir caminhar. Lembra que existem 2 tipos de atrito, o atrito cinético e o atrito estático. O atrito estático é de quando eu estou aqui parado tentando me movimentar. Então, a partir do momento em que eu consigo me movimentar, o que é que vai acontecer? Eu vou ter vencido o atrito estático e vou desenvolver o atrito cinético. Lembra que a primeira lei de Newton diz que um corpo em movimento ou um corpo em repouso tende a permanecer em movimento ou a permanecer em repouso até que se aplique uma força sobre ele. Só que aí, a tendência desse corpo, tecnicamente, de acordo com Newton, era dele continuar sempre em repouso ou sempre em movimento. Só que ele não levou em consideração os outros tipos de forças que a gente está vendo agora, que é justamente a força de atrito, que a gente sabe que vai impedir o movimento. E com o passar do tempo, aquele corpo, ele vai começar a diminuir sua velocidade, se ele estiver em movimento, até parar. É o que acontece quando você chuta uma bola na quadra, por exemplo, ela vai com grande velocidade, aí vai diminuindo até parar, certo? Então vamos lá dar continuidade. Isso é só mais uma revisão rápida do que a gente viu na aula passada. A próxima força que a gente vai ver é a força de atrito propriamente dita, para vocês verificarem aqui através desse GIF como é que ela funciona. Veja só que até o atrito ser vencido, o atrito estático, o corpo não estava em movimento. Mas a partir do momento em que ele venceu o atrito estático, o corpo vai entrar em movimento. Novamente acontecendo
o que eu acabei de falar para vocês. Ali até 3,30 eu não tinha ainda movimento. A partir desse que eu apliquei essa força, isso aqui é um dinamômetro para quem não sabe, ele vai começar a medir consequentemente a força e vai fazer com que o corpo se movimente. Ó. Repouso, movimento. Vamos assistir mais uma vez que é rápido, só para frisar isso na cabeça de vocês. Ó. Novamente o corpo vai voltar para o repouso. Estou aplicando, não consigo vencer o atrito estático. Vou vencer o atrito estático. Ó. Venci o atrito estático, começou o atrito dinâmico ou também chamado de cinético. Certo? Isso é o que acontece com a força de atrito. Vamos lá agora para o próximo tipo de força. Esse tipo de força aqui, que é a força centrípeta, é aquela que vai estar sempre puxando para quem? Ó? Para o centro. Eu coloquei aqui esse corpo em movimento, né? No caso não está movimentando, mas vocês imaginam que ele está em movimento. Voltando aqui nessa trajetória circular, lembre que quando a gente fala de força centrípeta, a gente está falando de movimento circular e sempre tem uma força que puxa ele para o centro. O nome dessa força nada mais é do que força centrípeta. Até aqui foi revisão do que a gente viu na aula passada. Essa próxima força que eu vou trabalhar com vocês, que é a força dos fluidos, que geralmente é estudada não mais por Newton, mas por Arquimedes, é chamada de força empuxo, que é aquela força que faz com que você sinta que quando você está dentro da piscina, o seu peso diminui. O nome disso é nada mais do que empuxo. Existe uma força lá dentro da água quando você está boiando, tipo algumas pessoas agora boiando, né, nesse assunto, que faz com que você sinta que seu peso está mais leve. Uma coisa também interessante que você pode realizar aí na sua casa, eu devia ter feito isso com vocês, é você pegar um copo de vidro, deixar ele cheio até o gargalozinho, até a borda dele, e você colocar uma pedra. Quando você colocar uma pedra, vai cair determinada quantidade de água. Aquela quantidade de água, aquele volume de água que vai cair do copo, nada mais é também do que o volume da pedra que você colocou. Futuramente pode ser que eu faça essa experiência aqui para vocês verem então na própria sala de aula, certo? Então vamos para a força empuxo agora. A força empuxo aqui, ó, é isso que está acontecendo. Eu vou jogar uma bolinha dentro da água e essa bolinha ela vai receber uma força, as pressões que estão aqui vão atuar sobre ela. Não dá para perceber nitidamente nesse GIF, mas o volume ele vai subir um pouquinho. Essa quantidade de volume que sobe nada mais é do que o volume da bolinha que eu coloquei dentro. Ah, e como é que eu calculo, Roberto? O empuxo. Empuxo, que é representado pela letra E, ele vai ser calculado pela densidade do líquido. Vou até anotar essas informações, ó. Densidade do líquido pelo volume também do líquido, o volume que vai ter aqui. Volume do líquido. Deixa eu botar os acentos que senão Sofia vai me reclamar. E também multiplicado por a gravidade onde vai estar esse corpo. Empuxo também não é uma fórmula que a gente vai utilizar no nono ano. Vocês vão só entender que empuxo ele é a força, né, que atua sobre os líquidos, dentro dos líquidos. Creio eu que a gente vai ter ainda nesse ano um assunto chamado de prensas hidráulicas. Lá pra frente, quem já tem os outros módulos pode dar uma olhada, que é justamente o cálculo do empuxo. Mas por enquanto a gente vai entender só que o empuxo ele nada mais é do que uma força que é exercida sobre os líquidos. Como eu calculo ele, Roberto? Empuxo ele é igual a densidade do líquido vezes volume do líquido vezes a gravidade. E qual é a unidade de medida dele, Roberto? Também é Newton. Se ele é uma força, a unidade de medida dele é Newton. O volume ele pode ser tanto em ml quanto pode ser em milímetros cúbicos, centímetros cúbicos. A densidade do líquido geralmente ela vai vir em milímetros por grama. E a gravidade a gente já sabe que é metros por segundo ao quadrado, certo? Isso é mais para uma questão de entendimento do que é cada uma desses tipos de forças que a gente estudou. Então, só recapitulando agora, força no nono ano. A gente retomou as leis de Newton, viu as 3 leis de Newton, fez os cálculos das leis de Newton quando os vetores são iguais, vetores são diferentes, são perpendiculares e são oblíquos.
A gente viu que não existe somente a força que a gente aplica na parede, a gente viu que existem outros tipos de forças que regem também o universo. E agora a gente vai responder algumas atividades do livro didático de vocês sobre esse assunto, para fechar esse ciclo e fechar também o conteúdo de força e trabalhar outros tipos de assunto a partir da nossa próxima aula. Então pegue aí o livro novamente de vocês, na página 11, se eu não me engano, e vamos resolver algumas questões. Olha só. Só antes de mostrar a vocês aqui a página 11, eu fiz essa síntese aqui para vocês entenderem todas as forças que são exercidas em um corpo. Nesse caso aqui, não está dentro da água, então eu não tenho empuxo. Olha só, eu tenho aqui o peso do corpo para baixo, então é um tipo de força. Eu tenho a normal para cima, que é outro tipo de força. Elas são anuladas. Eu tenho aqui a força de atrito, que está impedindo esse corpo de se movimentar. E aqui eu tenho a força tração. Ah, professor, o senhor não falou de força tração. Essa força tração nada mais é do que a força que faz com que ele vença o atrito e entre em movimento. Veja que nesse momento aqui a velocidade está zero. Mas assim, a partir do momento em que a força tração for maior do que a força atrito, ele vai entrar em movimento, quebrando o atrito estático e iniciando o atrito cinético. Certo? Nono ano. Então vamos lá. Ó, agora sim, a gente vai para o módulo 2, página 11, 12 e 13, responder essas atividades. Certo? Fiquem felizes aí com o meu meme de Goku. E até mais. Vamos lá agora. No livro, na página 11, diz o seguinte. Qual é o valor da força gravitacional que atua sobre um objeto de massa 20 kg sobre a superfície terrestre? Gente, quando ele pede aí essa força gravitacional, nada mais é do que força-peso. Você pode fazer um tracinho nesse aí e colocar força-peso. Então, para resolver a primeira questão, eu tenho o seguinte, que a massa é 20 quilos e ele não deu a gravidade. Deu sim, professor, tá aí, ó, dizendo que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo ao quadrado, então para mim encontrar a força-peso, eu faço que peso é massa vezes gravidade, peso é igual a 20 vezes 10, e o nosso peso vai ser 200 newtons. Bem simples essa questão, sem reclamar, sem chorar, viu, Caio? Olha só. Explique a diferença entre um dinamômetro e uma balança de pratos. Pessoal, a primeira diferença é que massa e peso não são a mesma coisa, foi aquela pergunta que eu fiz a vocês. O dinamômetro, ele vai medir a força, certo? E peso é uma força também. E a balança de pratos, ou a balança qualquer uma, ela vai medir a massa de um corpo. Ou seja, eu posso colocar aí que o dinamômetro, ele mede o peso do corpo e a balança mede a massa, certo? Um vai medir em newton e o outro vai medir em quilo. Deixa eu só botar aqui o acento de dinamômetro para mim não esquecer, fui olhar mesmo porque tinha esquecido. Terceira questão. Na terceira questão diz o seguinte. Qual é o peso de um corpo de 60 quilos de massa na superfície da Terra, que a gravidade é 9,8, e na superfície da Lua, que a gravidade é 1,6? Muito fácil essa questão, ninguém erra. Vamos lá. Terra, Lua. Para saber o peso na Terra, eu faço massa vezes gravidade. Peso na Terra vai ser 60 vezes 9,8. O peso na Terra, esse cálculo, eu vou colocar logo a resposta que eu sei que a maioria de vocês já conseguem fazer, dá 588 newtons. Na Lua, eu tenho peso igual a massa vezes gravidade, peso igual a 60 vezes 1,6, o peso vai ser de 96 newtons, certo? De praxe aí, já memorizei essas respostas. Bem simples, só cálculo de peso. Quarta questão. Na quarta questão, você tem uma imagem aí, e ele tem o peso de uma pedra de 2 kg e... a massa de uma pedra de 2 kg e a massa da outra pedra de 8 kg. Ele disse que é para considerar a gravidade 10,
E vamos calcular na letra A. A letra A quer saber o peso de cada uma das pedras. Vamos lá. O peso da primeira pedra, massa vezes gravidade. O peso vai ser 2 vezes 10. O peso vai ser 20 newtons da primeira. A segunda, faço a mesma coisa. Massa vezes gravidade. O peso vai ser 8 vezes 10. O peso vai ser 80 newtons. Então, a letra A, eu tenho aí o peso das duas pedras. E na letra B, ele pede a aceleração de cada pedra. Gente, a aceleração aí simplesmente é a gravidade. Como eu não tenho como mudar aí, é a gravidade, é onde ela está, certo? Se ela está caindo de qualquer corpo, quando está caindo, ele vai ser, qual é a palavra ser, Jesus? Mano, ele vai estar sofrendo a ação da gravidade. Então, olha só, a resposta da letra B é simplesmente G, 10 metros por segundo ao quadrado. Qualquer corpo que esteja em queda livre, que é um assunto que vocês vão ver no segundo ano do ensino médio, ele está sendo aplicada a gravidade sobre ele. Vamos lá, vou sair da frente para você dar aquele print se precisar, já vou voltar e vamos continuar a correção ou a resolução dessas páginas. Finalizamos uma página só, com apenas 4 questões. Vamos para as próximas. Na página 12, que vai ter mais questões teóricas, ele fala o seguinte. Quinta questão. Um atleta levantou 100 quilos, ou seja, a massa que ele levantou foi 100 quilos, e os manteve suspenso no alto. Qual é o valor da força que esse atleta fez? Gente, ele deu a gravidade aí como 10. A força que ele fez aí nada mais é também do que a força peso. Então, bora lá. Se a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, logo, consequentemente, eu sei que a força peso é massa vezes gravidade. A força que ele vai levantar vai ser de 100 vezes 10. A força que ele vai levantar é de 1000 newtons. Sexta questão. Veja que as questões são realmente bem simples, mas eu vou passar uma lista de exercícios para vocês depois, com questões mais complicadas e até mesmo com algumas fórmulas que a gente já trabalhou. Bora lá. Na figura ao lado, o círculo representa um carro seguindo uma trajetória circular, no sentido horário, com módulo e velocidade constante. Indique qual das setas representa a direção e o sentido da força que age sobre o carro. Se é um movimento circular, a gente vai ter a atuação da força centrípeta. Qual a setinha aponta para o centro aí? Muito bem, a seta 4. Então a resposta é só ela, seta 4. Bem simples. Sétima questão diz o seguinte. Ao longo de uma curva circular, o velocímetro de um carro indica 20 km por hora. A velocidade desse carro varia? Primeira pergunta. Que força estaria agindo sobre esse carro? Vamos lá. Se ele está num movimento circular, a velocidade dele aí não vai ser variada, certo? Então ela não vai variar. Depois ele pergunta qual é a força que está agindo sobre o carro. E é justamente essa que eu falei do movimento circular, a força centrípeta. Então, primeiro, não há variação de velocidade. Ponto. A força que atua sobre ele é a força centrípeta. Lembrei do acento, Sofia. Oitava questão. Novamente, mais uma questão sobre força centrípeta. A figura ao lado mostra um satélite girando ao redor da Terra. As setas sobre as linhas tracejadas indicam o sentido do movimento do satélite. Imagine que, em certo momento, a atração gravitacional da Terra sobre o satélite deixe de existir. Acabou a gravidade. Qual das setas indicaria a trajetória que o satélite vai seguir? Olhando para aí, ó. Se ele já vinha na órbita, viu? Fazendo com esse movimento aqui,
qual é a seta que vai indicar o movimento que vai continuar caso a gravidade seja parasse de existir? Bora lá. Aí você deve estar dizendo, não sei, professor, responde logo. Olha só. Se o corpo já estava em movimento, certo? Ele já estava em movimento, segundo a primeira lei de Newton. E não vai ter mais nenhuma força que vai impedir ele de acontecer, de continuar com esse movimento. Qual vai ser a trajetória dele? Ele vai continuar se movimentando do mesmo jeito. Então, olha, se eu estava fazendo aqui esse movimento circular, aqui em volta da Terra, aí eu tô nessa direção, tá vendo? Só que eu sei que tem forças que atuam sobre mim. Imagina que todas essas forças desapareceram. Eu vou continuar o meu movimento circular. Porque de acordo com a primeira lei de Newton, um corpo em movimento ou em repouso tende a permanecer em movimento ou em repouso até que se aplique uma força sobre ele. Então a setinha que vai indicar aí, eu tô tonto, sério. Pera. Ai, misericórdia, vou ficar tonto logo no vídeo. A seta que indica aí o movimento dele será a seta de número 3. Meu Deus do céu, meu Deus. Vou ligar, pedir a minha mãe ajuda, viu? Porque agora eu realmente fiquei muito tonto. 1, 2, 3, 4. Tô bem, voltando. E a justificativa é, se não, ele vai continuar o movimento. Ele continua o movimento pois de acordo com a primeira lei de Newton, vírgula, o corpo tende a permanecer em movimento até que se atue uma força sobre ele. Foi um pouco grande, mas justamente tem muitas linhas para isso. Não é questão, dá pra gente fazer aqui, minha gente, eu tô tonto, de verdade, é sério. Se eu sobreviver após esse vídeo, bora lá. Indique as afirmativas verdadeiras. Eu pergunto, vocês respondem. Vamos lá, primeiro. Letra A. Quanto maior a massa de dois corpos, maior a força gravitacional entre eles. Verdadeiro. Por quê? Se a massa vai aumentando, a força também aumenta. Até porque força, massa vezes aceleração. A, ela é verdadeira. Deixa eu botar aqui. B, C, D, E, F. Até que letra? G, H, I, tem K, J, K. Isso ali no Kubitschek. Vamos lá. O peso de um corpo pode ser expresso em newtons ou em quilogramas. Falso. O peso é expresso em newtons. Quilogramas é massa. À medida que um corpo se afasta da Terra, sua massa diminui. Também é falso. Quando ele se afasta da Terra, a massa dele ela continua a mesma, viu? Ela não diminui, ela não muda. A resultante das forças que atuam sobre um objeto em movimento circular e com velocidade constante é nula. Falso. Se a velocidade é constante, ela vai ter lá a velocidade dela. Não é nula. Até que a gente viu agora a questão do satélite. Letra E. Quanto maior a distância entre dois corpos, maior a força gravitacional que age sobre eles. Olha só, quanto maior a distância não vai influenciar, o que influencia é a massa. Falso também. Letra F. À medida que um corpo se afasta da Terra, seu peso diminui. Agora sim, é o peso e não a massa. Se na gravidade da Terra é 9,8 aproximadamente, quando eu vou sair, na gravidade vai diminuindo. Consequentemente, o peso também diminui. Verdadeiro, a letra F. G. O peso de um corpo não varia. Quer ele esteja na Terra, quer ele esteja na Lua. Falso, mais falso. Mais falso que uma nota de R$3. Letra H. Na Terra, no interior de um tubo de vácuo, uma bolinha cai com aceleração maior do que na Lua. Obviamente, né? Isso daí não precisa nem falar. Até porque a gravidade é diferente. Letra I. Não há força gravitacional agindo sobre satélites em órbita em torno da Terra. Falso. Tem que existir uma força lá nos satélites para que eles continuem seu movimento.
Mais falso em uma nota de 3 reais. A força com que a Terra atrai a Lua é maior do que a força com que a Lua atrai a Terra, pois a massa da Terra é maior do que a massa da Lua. Essa daqui também é mais falsa do que uma nota de 3 reais e vou explicar a vocês. Isso tem a ver com a força normal. Se eu estou aplicando aqui um peso sobre o chão, eu vou receber a mesma força, sentidos contrários, lembram? Para se anularem. Então, tem até uma questão que eu coloquei no simulado de vocês do ano passado que confundiu muita gente. Se um pacote de arroz atrai a Terra com 49 newtons, a Terra vai ser atraída por ele por uma força de 49 newtons também. Só que o sentido vai ser oposto. Por conta que, de acordo com a terceira lei de Newton, que a gente já estudou, toda ação gera uma reação de mesma intensidade, só que com sentidos opostos. E a letra K de Kaline, que deve estar assistindo esse vídeo com ódio, mas está assistindo, fala o seguinte: a força gravitacional da Terra sobre a Lua é uma força centrípeta. Exatamente, porque a Lua ela faz o movimento em volta da Terra. Verdadeiro. Vou ter até de ver em homenagem aí a Kaline. Vamos agora, vou sair da frente para vocês dar aquele print bem rápido. Pronto. Agora vamos apagar para continuar. Olha só. Eu creio que o vídeo está ficando um pouco longo, certo? Então eu vou deixar para vocês fazerem em casa a 13, 14 e 15 e a questão 16. E a nossa próxima aula eu faço a correção dessas questões e, consequentemente, a gente introduz um novo assunto. Até porque se o vídeo ficar de 30 minutos, vocês não vão querer assistir, certo? Então fica aí para casa. Eu vou colocar lá no plural para vocês lembrarem também. Página 13, 14 e 15, certo? Nono ano. Abraço para quem assistiu até agora e até a próxima.